Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso de licenciatura de matemática com o tema de educação financeira para alunos do ensino médio. Nossos integrantes é composto do Antônio Felipe, o César Augusto, a Renata Costa, Vanessa Ferreira e Tatiane Vieira, que sou eu. Eu sou a Vanessa Ferreira de Albuquerque e venho trazer a introdução do nosso trabalho de TCC. Para desenvolver esse trabalho, nós optamos pela opção de TCC produto, na qual nós poderíamos estar produzindo algo que nós realmente utilizássemos, na carreira docente. Para isso, nós escolhemos o tema Educação Financeira para o ensino médio. Com base em quê? Escolhemos esse tema com base nas experiências que nós mesmos tivemos no ensino médio, com a parte de juros simples e juros compostos, e percebemos um grande déficit de ensino nessa parte financeira, que é algo que é muito aplicável à vida cotidiana do cidadão, e que a escola, em sua maioria, não tem um tema específico para tratar disso na grade curricular do ensino médio. Então, para isso, nós desenvolvemos esse projeto, para estarmos tentando iniciar uma proposta de aplicabilidade de educação financeira, para um preparo melhor dos nossos jovens e adolescentes para a vida como um cidadão, e não somente como ensinamentos ou ideias que eles não vão aplicar na vida deles futuramente. O grupo teve a ideia de nós elaborarmos uma sequência didática com base nesses estudos, nessa coleta de dados que foi feita em escolas estaduais públicas, para podermos ter uma base de coleta de dados com os alunos do ensino médio, e nós tivemos a ideia de elaborar uma sequência didática que fosse aplicada em um bimestre, que trouxesse não somente essa base de juros compostos e juros simples, mas que também trouxesse uma bagagem sobre aplicações financeiras, sobre faixa salarial para determinadas áreas, uma questão mais completa para a vida financeira, a vida profissional do aluno, e também para ele levar até para a sua educação financeira particular também. Então, nós desenvolvemos a sequência didática com proposta em um bimestre, e além disso também o grupo esteve desenvolvendo um jogo com utilização de juros simples e juros compostos para que os alunos estivessem jogando em salas de aula e treinando. Nós utilizamos o jogo, incluímos o jogo também no trabalho, para utilizar como uma proposta lúdica com os alunos, para sair um pouco daquela proposta tradicionalista de lousa e giz com os alunos. Então, a partir daí, ficamos com o Felipe para nós falarmos sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. Olá, eu sou o Antônio e eu vou apresentar agora a parte dos nossos objetivos gerais e específicos. Falando em objetivos gerais, nós pensamos em introduzir o ensino financeiro de uma forma lúdica e interdisciplinar. Não mais aquela coisa, um monólogo entre que o professor fala e só o aluno ouve. O intuito é ter a interação do aluno. E assim ele consegue aprender mais a respeito do ensino financeiro. Ele vai ver diferentes fases da vida adulta em que ele precisa lidar com o investimento de curto e de longo prazo. O jogo que nós desenvolvemos é baseado num jogo muito conhecido, o Banco Imobiliário, que ele traz justamente essa ideia da tomada de decisões, de o que você faz com o seu dinheiro. Tá? E assim, a interação do aluno vai ser importante. Não só falar porque você se esquece, mas se você participa, você pode chegar para qualquer adolescente aí e perguntar de algum jogo que ele gostou muito, ele vai sempre lembrar, ele vai sempre guardar aquilo na mente, ele vai levar para a vida inteira. Claro que, como a proposta é matemática, nós temos como um carro-chefe aí, a sequência didática de apresentar os conceitos, os fundamentos matemáticos que ele vai precisar, o conhecimento necessário para isso. Tá? São eles os juros simples, juros compostos
potenciação e equação de primeiro e segundo grau. O objetivo é esse, a gente vai introduzir algo lúdico, a interação do aluno, e ele aprende de forma matemática a como aplicar o seu dinheiro durante a fase adulta. Pois bem, falando em objetivos específicos, nós trabalhamos com o jogo baseado em jogos como o Banco Imobiliário, e a ideia é demonstrar a fundo, né, o conceito por trás da atividade. E duas delas vão se destacar aqui, é importante frisar, é a importância do fundamento matemático. A gente demonstrar de forma aplicável, de forma prática, para que o aluno compreenda como funciona o sistema financeiro, como funcionam as finanças. Então é de extrema importância. O segundo aspecto também muito importante de se ressaltar, então, um objetivo específico do trabalho é o aspecto social, né? A relevância que isso traz para a sociedade, para a comunidade, da forma que nós estamos formando esses alunos, preparando essas pessoas como cidadãos da sociedade, né? Que vão estar construindo seu patrimônio, que vão estar contribuindo para o crescimento próprio e o crescimento da comunidade como um todo. E é necessário isso, que a gente possa trazer o conhecimento matemático, ou o conhecimento em geral, e que seja aplicável à vida das pessoas, que traga benefício para eles. Então o aluno começa já desde pequeno, desde a sua base, ter construído algo que ele vai utilizar para toda a sua vida. Meu nome é Renata e eu vou falar sobre a temática, né, que a gente escolheu para o nosso trabalho, né? O tema que a gente escolheu para abordar com os alunos, que é um tema que está inserido, né, no dia a dia do trabalhador comum, que seria a questão dos juros, né? Como que funciona, né, o sistema de empréstimos, financiamentos, como que o trabalhador comum, qual é o procedimento de um trabalhador comum quando ele quer comprar uma casa, precisa comprar um carro, e na maioria das vezes ele não tem, né, o montante total para pagar à vista, né, uma casa ou um carro, e que todos esses processos de compra de casa, compra de carro, empréstimo, que inclusive a gente vê sempre na TV, né, que no caso a gente pode até usar isso como um exemplo para os alunos, né, que aparece sempre na TV, né, crédito consignado, faça crédito, pegue dinheiro aqui. Então todo esse processo de crédito está envolvido, né, tá embutido aí a ideia dos juros, né. Então a ideia é a gente passar, né, essa ideia dos juros simples, juros compostos, onde que eles são aplicados, em que momento eles são aplicados, a importância disso, né, e principalmente levar para eles a ideia de que juros é sempre um aumento, né, um aumento daquele capital que foi pego como empréstimo, né. No caso da pessoa que pegou esse dinheiro como empréstimo, né, ele sempre vai devolver um valor a mais para a pessoa que emprestou. E esse a mais seria essa ideia dos juros. A gente quer passar isso de uma forma bem simples, né? De uma forma bem simplificada para que eles entendam o processo, entendam qual que é a ideia, né, no caso dos juros, que seria isso, né? A pessoa que detém o capital, a pessoa que tem o dinheiro, no caso, né? Seria até uma espécie de, vamos supor, uma espécie de investimento até. Eu tenho dinheiro, tenho, sei lá, R$1 milhão. Não vou precisar desse dinheiro. E de repente tem alguém que vai precisar daquele dinheiro ali, né? Alguém que eu falo assim, no caso eu seria uma espécie de banco ou uma financiadora ou uma coisa assim. A pessoa X precisa do dinheiro e não tem. O que eu posso fazer para poder render o meu capital? Assim, ambos acabam ganhando de certa forma, né? Eu faço o empréstimo do dinheiro, o empréstimo do valor que a pessoa necessita, e a pessoa pode pagar conforme ela pode, né? Em parcelas ou enfim. Só que a pessoa vai ter que pagar para mim um a mais em cima desse valor, porque durante o período em que essa pessoa está usando esse dinheiro, eu não estou podendo usar o meu dinheiro está parado na mão daquela pessoa.
Então é como se eu estivesse alugando o meu dinheiro. É uma espécie de aluguel. Os juros seria uma espécie de aluguel do dinheiro. Ó, eu vou deixar esse dinheiro com você durante X tempo, sei lá, 5 anos, 10 anos, 5 meses, 1 ano, enfim. E por esse tempo que a pessoa vai ficar com o meu dinheiro, ela vai me pagar um valor X em cima desse valor. Eu te dei 1 milhão, então você vai me pagar, sei lá, 5% em cima desse X que eu te dei. Então, vamos supor. Esse X a mais seria o tal dos juros, né? Então, é esse conceito que a gente quer passar para eles, né? Um dos conceitos, né, que a gente quer passar para eles é isso, além da ideia de saber como que funciona, né, como funciona a movimentação do dinheiro, o dia a dia, né, quando você tem um emprego, tem um salário, as coisas que você precisa comprar, como que você compra, quais as consequências, né, de você comprar aquilo de uma certa forma ou não, de você pagar à vista ou pagar a prazo, ou pegar dinheiro emprestado, quais são as consequências, o que pode acontecer. Então, tudo isso a gente quer passar e assim, a gente pegou essa ideia, né, desse tema dos juros porque é algo que está embutido em praticamente todas as transações. Quase todas as transações que eventualmente a pessoa for fazer vai ter isso embutido. Seja para ganhar, então no caso de, sei lá, poupança ou, enfim, algum investimento que a pessoa for fazer, ou quando ela vai realmente pegar dinheiro emprestado de alguém, que ela vai ter que devolver depois de X tempo. Então, é isso. Então, nossa temática, né, gira em torno dos juros, né, seria o tema central, e ensinar, né, o aluno como ele deve lidar no dia a dia com essa temática. Referente à parte de metodologias que nós utilizamos para fazer o TCC. Bem, no caso, nós escrevemos uma justificativa do método, né? E nessa justificativa nós falamos o porquê do uso da matemática financeira dentro da sala de aula, tá? No caso, nós fizemos uma justificativa inserindo que, na verdade, a parte financeira ela tem um aproveitamento de estudo muito bom, porque o aluno ele tem que sair da escola com noções financeiras para o que ele vai enfrentar para o dia a dia. Tá? Então, na verdade, a gente pensou nisso, nessa justificativa de como fazer os alunos saírem de lá com noção de um aluno ter uma autonomia financeira, né? Para ele ter uma autonomia financeira no seu dia a dia, quando ele sair do ensino médio. Né? Ou ele botar em prática até nos dias que ele estiver estudando, não tem problema. Depois dessa justificativa, nós fizemos um planejamento, que é uma sequência didática, e essa sequência didática ela tem um conteúdo de um bimestre cheio, né? Onde na verdade a gente vai trabalhar o tema de educação financeira dentro desse ensino médio, dentro desse bimestre, né? E o que a gente vai usar como material? Dinheiro de mentira, calculadora, cartolina para fazer algum tipo de trabalho e acesso à internet para fazer algum tipo de pesquisa, tá? No caso, a gente fizemos uma sequência de mais de 20 aulas. Dentro dessas aulas nós temos um conteúdo muito amplo, onde nós trabalharemos o juros simples e os juros compostos. Claro que cada aula tem as atividades, onde os alunos vão desenvolver trabalhos com cartolina, com acesso à internet fazendo pesquisas, né? E vão também, depois, né, dentro dessa sequência didática de mais de 20 aulas, eles vão ter um jogo lúdico, interativo entre eles, que nós desenvolvemos que é chamado Monopoly Match.
Esse Monopoly Match, na verdade, ele foi um jogo baseado no Monopoly Bid, que é um jogo de cartas. Então nós fizemos a preparação desse jogo, que é um jogo de cartas entre alunos, mas a inspiração, sim, foi feita pelo Monopoly, o jogo original Monopoly, e o jogo da Estrela também, que aqui no Brasil nós temos como Banco Imobiliário, e nós utilizamos como referência para criar esse jogo, para colocar dentro da nossa sequência didática. Então, como eu disse, nossa sequência didática são mais de 20 aulas. Para ser mais exato, são 21 aulas, mas não só com Monopoly, né? Na verdade, a sequência didática de 20 aulas vem com uma base bem preparada com juros simples e compostos, apresentações de trabalhos e depois a feitura do jogo lúdico, onde os alunos vão interagir entre si para terem uma noção de propriedade, de uso do dinheiro e tudo mais. Eu sou o César. Oi, eu sou a Tatiane e eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Monopoly Match. Ele é baseado no jogo de cartas Monopoly Bid, né? Então é um jogo de leilões, bem parecido com aquele Monopoly Bid, mas a gente ajustou para que possamos fazer dentro da sala de aula. Um jogo rápido, de 4 a 5 pessoas no máximo. E nós temos aqui as cartas, né? Começando pelas cartas de ação. O jogador pode jogar as cartas de ação qualquer hora que quiser no jogo. Temos também as cartas de dinheiro e as cartas de propriedade, né? As cartas de propriedade as cartas de ação e dinheiro são do baralho preto. E eles ficam todos juntos um embaixo do outro. E as cartas brancas são as cartas de propriedade, que elas são utilizadas no leilão. Então, durante o leilão, os jogadores escolhem uma carta do seu baralho que está na mão e eles escolhem um valor secretamente e colocam de cabeça para baixo perto da carta do leilão. E quando eles começam, o jogador que começou o leilão fala já e todos viram a carta da mesa para cima. O lance que tiver a maior valor ganha a propriedade. E ele deve descartar esse valor por banco e os outros retornam com as cartas deles. Então, o plano central é aprender jogando. Depois que eles aprenderem todos os conceitos devidamente exercidos e aplicados na didática que foi feita pelo semestre, o jogo deixa mais eles eufóricos e queiram sempre ganhar. Então, podemos reverter isso para a nossa realidade, a realidade do aluno. Que jogos sempre são divertidos, é bom ganhar, porém é necessário ser cauteloso, estratégico e pensar bem em cada jogada que eles vão fazer. Então, diante dos fatos apurados neste trabalho, podemos concluir que o método apresentado como a didática para o bimestre e o jogo é uma utilização eficaz para que os professores possam ajudar e incentivar cada vez mais os alunos a ter direcionamento para a vida adulta financeira deles. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.